eu entendo que o principal desafio do setor automotivo para 2021 é monitorar o nível de confiança no país. Nós entendemos, por exemplo, que a questão do consumo, que é um aspecto fundamental para a geração de crédito, a questão do capital e o investimento que vai estar associado à motivação dessas organizações, vai ter muito a ver com o grau de confiança. E esse grau de confiança, como ele vai ser obtido? Principalmente através, por exemplo, do suporte do governo, né, em termos de aprovação de algumas medidas importantes, na questão tributária e a questão da reforma administrativa. Nós temos também algum efeito, né, da eleição, porque já existe um quadro político aí bastante acentuado e algumas polaridades aí que estão atrapalhando um pouquinho a agilidade, né, dessas decisões. E tem também a questão da pandemia, porque a pandemia, né, o fim da pandemia ele é indeterminado, né, nós não sabemos quando a pandemia vai terminar. Então, quer dizer, nós temos alguns fatores, por exemplo, também como externos, como a questão do dólar, né, o câmbio, a questão também da política e a briga que está existindo entre Estados Unidos e China, né, nós não sabemos qual é o efeito que isso vai causar na economia mundial. 2021, nós estamos ainda muito recentes, nós estávamos saindo de uma crise de 2016, né? Então, quer dizer, o pior foi 2020, e 2020, acho que a indústria se saiu muito bem. Ou seja, aplicou muito bem os fundamentos, né, de governança, aplicou muito bem os fundamentos em tempos de crise. Então, na minha visão, 2021, para 2021, o mercado já está calejado. Então, eu acho que é muito essa questão de ser resiliente, né? Eu acho que nós somos resilientes no setor automotivo. Cuidar do caixa, cuidar do crédito, né? Cuidar, por exemplo, do produto, né? Dessa questão do seu produto no mercado, né? E seus clientes. Então, são os fundamentos básicos. E algumas empresas que tiverem oportunidade de aproveitar, por exemplo, o momento do câmbio e poder exportar, principalmente a América Latina, principalmente, que eu acho que a gente tem um campo fértil aí para poder exportar. E na Sintel, eu acho que nós testamos realmente os fundamentos de governança que a gente vem praticando na empresa. Um aspecto fundamental foi a agilidade com que nós reagimos a esse processo. Nós já tínhamos, né, todo o investimento feito numa estrutura para operar em home office, mas nós operávamos aleatoriamente em home office. Então, de repente, do nada, a gente colocou todo mundo em home office. Então, quer dizer, nós tivemos que aprender a lidar e a trabalhar com a equipe 100% em home office. Tivemos que agir rápido, então nós criamos um processo de microgestão. Nós começamos a monitorar diariamente, por exemplo, nosso fluxo de caixa, o nível de serviço, a interação com o mercado, o que estava acontecendo. Então, a gente tinha reuniões diárias, com meus líderes, para a gente monitorar o que estava acontecendo. Outra questão importante foi os fundamentos que a gente vinha trabalhando antes da pandemia. Ou seja, nós envolvemos o nosso pessoal em questões estratégicas da organização. Por exemplo, otimização de processos, digitalização de alguns processos, a própria questão da reengenharia de produto que a gente vem fazendo, então a gente envolveu muita gente nesse processo. Então a gente meio que criou uma bolha, né, você entendeu? Para isolar o nosso time de tudo isso, todo esse contexto negativo que reinou no entorno da pandemia, né, principalmente nos primeiros meses. Nós fomos rápidos, eu acho que o grande aprendizado para nós fomos rápidos e reagimos e adaptamos a situação e a partir daí a gente começou a entender que a pandemia ela ia se prolongar e que a gente ia criar um modelo de gestão convivendo com a pandemia. Olha, eu ainda sou adepto a pensar que as tecnologias têm que causar impacto imediato. Então, aquelas tecnologias que estão causando impacto imediato, uma delas é a questão de digitalização de processos. Hoje, no setor automotivo, tem muitos processos que já são digitalizados entre empresas, só que as empresas não estão aproveitando isso internamente. Então, eu acredito que a digitalização desses processos é fundamental. Outra questão são as plataformas digitais. A gente está vendo, por exemplo, a própria Automotive Business e outras empresas utilizando muito as plataformas digitais para promoverem seus eventos.
coisa que era inimaginável a questão de alguns meses atrás, né? Também as plataformas digitais para fazerem web meetings, né? Então, nós estamos fazendo meetings assim constantemente com o trabalho de home office. Uma tecnologia também muito útil nesse momento é a questão do Analytics, né? Então, a gente trabalhou muito essa questão de Analytics para fazer, assim, tipo uma depuração de dados, mas, no nosso caso, principalmente, a gente vem fazendo o quê? A gente vem ajudando o cliente a fazer leitura sobre o que está acontecendo. Nós tivemos um caso recente, inclusive, de um cliente que, através de um trabalho que a gente fez com Analytics, ele conseguiu perceber a distorção que havia entre o fluxo de informações que ele tinha com a cadeia de suprimentos e o fluxo físico de materiais, né? Então, isso foi muito bacana, isso foi um report que a gente acabou fazendo para ele. Existem alguns fundamentos que as empresas, né, e que os executivos têm que seguir. Eu acho um deles, assim, por exemplo, é olhar muito para o mercado, né? Você entendeu? Então, qual é o nosso mercado? Esse mercado, como nós estamos servindo esse mercado? Olhar para o seu ciclo de produtos. Então, quer dizer, que produtos nós temos, como esses produtos estão, né? Eles têm ainda potencial de mercado, não têm potencial, estão com um ciclo de vida comprometido. Né? Qual é a capacidade de você criar novos produtos ou de gerar parcerias, né, com empresas que possam te adicionar valor e você continuar atendendo o mercado? A questão da liderança, né, você reter as pessoas que, de fato, entregam valor na sua organização, isso é um aspecto muito importante. Então, eu acho que os fundamentos, né, de liderança, eles têm, assim, eles imperam nessas áreas. E eu acho que essa questão, eu fiquei muito, assim, surpreso com a capacidade que o setor reagiu à pandemia em 2020. Principalmente, até isso foi retratado num evento que a Automotive Business fez agora recentemente, por alguns dos diretores de montadoras que se surpreenderam com a capacidade financeira da cadeia de suprimentos. Mas isso é porque essas empresas já vêm aplicando alguns fundamentos, né, de gestão, de falar assim, gente, em tempos de crise, a gente tem que preservar o caixa. E foi feito isso. E o investimento ele tem que ser muito bem comedido, muito bem avaliado para que se coloque em prática e mensure realmente o resultado esperado, né?